Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Continuando a nossa série sobre teoremas booleanos. Nessa aula nós vamos falar de teoremas com mais de uma variável. Aqui nós temos esses dois primeiros teoremas. Aqui nós temos uma soma lógica, então estamos falando da porta lógica OR. E aqui nós temos um produto lógico entre as variáveis. Nós temos mais de uma variável e estamos falando da porta lógica AND. Produto lógico, certo? Eles têm em comum o seguinte, que trabalham com as leis comutativas. Por quê? Não importa a ordem aqui das variáveis dentro da operação, o valor vai ser o mesmo. Então eu posso colocar primeiro a variável x e depois a variável y, que vai ser equivalente a eu colocar a variável y primeiro e depois a variável x. No caso da escrita, né? Escrever a expressão que representa um determinado circuito. O trabalho com circuitos os valores são empregados instantaneamente. Então, se eu aplicar o valor 1 para a variável x primeiro e depois o valor 1 para a variável y, vai ter o mesmo peso, vai ter o mesmo resultado se eu aplicar o valor 1 para a variável y e depois para a variável x. Eles serão equivalentes. A ordem de aplicação de valores não vai alterar o resultado final ali da expressão. E o mesmo vale para o produto lógico. Eu posso inserir o valor da variável x primeiro, depois da y, que vai ser equivalente a eu colocar o valor da variável, inserir o valor 1 para a variável y primeiro e depois para x. Então a ordem não importa. Agora falando dos teoremas 11 e 12. Bom, ele diz o seguinte, aqui nós temos a porta lógica OR, aqui representa o produto lógico, né? Então a porta lógica AND, e eles trabalham com as leis associativas. E aí é o seguinte, nós podemos agrupar as variáveis de diversas formas, ali trabalhando com a porta lógica AND ou OR, e o resultado não vai ser alterado. Por exemplo, eu tenho aqui a variável x mais uma soma lógica entre, né, a variável y e z. Se eu fosse representar em um circuito, seria assim. Primeiro eu tenho uma porta lógica OR de duas entradas, eu tenho a variável y em uma das entradas e eu depois a outra variável, a outra entrada será conectada à variável x. Depois, esse resultado eu estaria aplicando novamente uma soma lógica com a variável x para ter o resultado na saída. Então eu posso trabalhar com três variáveis operando com portas lógicas que tenham apenas duas entradas cada. Primeiro eu seleciono duas delas, né? Associo aqui, por exemplo, y e z, executo a sua operação de soma lógica e esse resultado vai estar em outra operação de soma lógica com a variável x. E esse circuito aqui será equivalente a uma porta lógica OR de três entradas, na qual eu já conecto a mesma porta as variáveis x, y e z. Eles vão ser equivalentes. Então, esses circuitos serão equivalentes. Eu poderia associar de outra forma, por exemplo, primeiro considerar x e y, executar a sua operação e o seu resultado uma soma lógica com a variável z. Daria no mesmo que essa porta lógica aqui de três entradas. Então, eu posso associar de diversas formas, mas eu ainda assim vou ter o mesmo resultado. O teorema 12 ele também trata do mesmo assunto, porém trabalhando com portas lógicas AND. Por exemplo, eu vou ter aqui um produto lógico entre variável y e z primeiro, depois o seu resultado vai estar dentro de um produto lógico com a variável x. E, novamente, vai ter o mesmo peso, o mesmo resultado que se eu trabalhasse uma porta lógica AND de três entradas, e aí eu já conectava as três variáveis à mesma porta lógica. E isso é interessante porque muitas das vezes eu não tenho, se eu for fazer uma montagem de bancada, eu não tenho uma porta lógica AND de três entradas. Porém, eu tenho algumas portas lógicas, alguns circuitos integrados que trabalham, né, que tem ali portas lógicas AND de duas entradas. Então eu posso combinar essas portas lógicas para formar uma porta lógica de um maior número de entradas. Então eu tenho aqui, vamos dizer que eu não tenho essa porta lógica AND de três entradas, mas eu tenho duas portas lógicas AND de duas entradas cada. Eu posso rearranjá-las, né? Eu posso organizá-las de tal forma que eu tenha ao final um equivalente de uma porta lógica AND de três entradas. Por mais que a gente execute a operação entre duas variáveis primeiro e depois que executa com a terceira variável, nós ainda não estaremos perdendo o valor. E nós vamos garantir que aquele resultado
ainda é equivalente a um trabalho com uma porta lógica IND de 3 entradas. E isso também nos dá flexibilidade, porque a gente trabalha com portas lógicas de um menor número de variáveis, de entradas, melhor dizendo, mas podemos associá-las de tal forma a obter uma porta lógica maior, de um número maior de entradas. Esse teorema aqui, o 13, ele se refere à lei distributiva, que é o seguinte, aquela técnica do chuveirinho que a gente vê, ou então propriedade distributiva, como a gente escuta também. Eu aplico um produto lógico entre x e y e depois entre x e z. E aí nós vamos ter x e y e x e z. Aqui nós vamos representar essa primeira expressão. Eu tenho aqui uma soma lógica entre as variáveis y e z. Depois o seu resultado vai estar dentro de um produto lógico com a variável x. E aí esse circuito aqui, ele é equivalente a esse aqui. Eu tenho uma porta lógica, na verdade duas portas lógicas AND, de 2 entradas cada, x, y, depois aqui a variável z, e sendo que a variável x ela está conectada às duas portas lógicas, né? E aí nós vamos obter ao final uma soma lógica, a partir desses resultados. Então, a primeira situação aqui eu tenho x e y, na segunda porta lógica eu tenho x e z, que aí eu vou executar uma soma lógica entre os resultados, e aí o resultado, ou a expressão, ele vai ser equivalente a essa primeira expressão aqui. Então, se eu tenho x executando um produto lógico entre a soma lógica entre as variáveis y e z, ela vai ser equivalente a x, y mais x, z. Então é interessante também porque vai que você tem recursos limitados, vai que você tem poucos circuitos integrados, ou só tem uma porta lógica IND e só tem uma porta lógica OR. Então você ainda consegue representar essa expressão aqui, que se formos aplicá-la, utilizar a quantidade de componentes que ela exige, teremos que ter duas portas lógicas IND e uma porta lógica OR. Já aumentamos para mais, já temos um incremento de portas lógicas ali no circuito. Então essa aqui é uma lógica um pouco mais enxuta. Essa última situação aqui da mesma forma. Aqui, por exemplo, eu teria uma porta lógica OR, aqui também, e aí entre elas teríamos um produto lógico, ou seja, uma porta lógica IND. É equivalente a esse conjunto de 4 portas lógicas IND de 2 entradas cada, e entre elas nós vamos ter, ao final nós teríamos que ter uma porta lógica OR de 4 entradas. Então esse circuito aqui ele é um pouco mais enxuto que esse circuito, e eles são equivalentes. Essa primeira expressão aqui, tanto essa quanto essa, ela é mais útil na prática, na implementação, na prototipação, porque ela trabalha com um menor número de componentes. Já essa segunda, do lado direito, a expressão do lado direito, ela é melhor para a gente simplificar, é melhor para elaborar os cálculos, para obter uma expressão menor. Já essa segunda expressão aqui, a do lado direito, ela é mais útil quando a gente está simplificando a expressão, porque aí a gente consegue ver nitidamente a disposição ali das variáveis naquela expressão. Então agora nós vamos apresentar 3 teoremas na qual nós não vamos ter um equivalente direto ali em uma expressão. Então, uma forma de identificar uma equivalência entre essas operações é trabalhar com a tabela verdade. Na primeira coluna aqui que temos que preencher, seria a coluna da saída, nós vamos executar um produto lógico entre as variáveis x e y. Da porta lógica IND, sabemos que a variável a saída só será 1 quando todas as entradas forem 1. Então, aqui vai ser 0, 0, 0, 1. Agora, vamos executar uma soma lógica entre essa coluna aqui e essa coluna aqui, a coluna da variável x. Na soma lógica, pelo menos uma das variáveis precisa ser 1. Aqui na primeira linha é 0, segunda também é 0, na quarta, na verdade na terceira é 1, a variável x é 1, e na quarta nós temos 1 também. Perceba o seguinte, que o resultado, essa expressão aqui, x, y mais x, ela é equivalente ao valor aqui da disposição dos valores da variável x. Então, a variável x que vai digitar
qual o valor da saída. Então, por isso que a gente pode descartar tanto a variável y quanto o produto lógico entre a variável x e y e manter apenas a variável x, porque é ela que vai ser determinante ali para o resultado final da expressão. Pode parecer isolado esses teoremas, mas nós vamos ver várias vezes a aplicação, a utilidade desses teoremas na hora de simplificar, né, uma expressão. Nós vamos identificar uma variável que ela está isolada e essa mesma variável está está em um produto lógico com outra variável e nós vamos ter uma soma lógica ali também. Então, se a gente já identificar esse termo dentro da expressão, a gente já consegue substituir por uma expressão menor. No caso, a gente trabalha apenas com uma variável. No caso, a gente trabalha apenas com uma variável. E aí a gente já consegue simplificar a expressão. A próxima é a seguinte. Eu tenho a variável x mais essa variável x no valor complementar, ou seja, invertido, e um produto lógico com a variável y. E essa expressão aqui ela vai ser equivalente à soma lógica entre a variável x e a variável y. Então, vamos fazer por partes. Que o ideal da tabela verdade, quando a gente está iniciando ali o seu aprendizado, né, entendendo como funciona a tabela verdade e como ela nos ajuda, tanto no trabalho de circuitos combinacionais quanto em circuitos sequenciais, ela vai ser útil, então a gente pode fazer por partes também, passo a passo. Primeira coluna aqui, nós vamos obter o inverso, que é o valor inverso da variável x. Então, onde é 0 vai ser 1, onde é 1 vai ser 0. Próximo é o seguinte, produto lógico entre a variável x invertida e a variável y. Produto lógico, nós temos que garantir que todas as entradas tenham o valor 1. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, 0. Agora, nós vamos executar uma soma lógica entre essa expressão aqui e a variável x. Então, soma lógica, pelo menos uma das entradas precisa ser 1. Primeira situação, 0. Segunda, eu tenho um valor 1 aqui. Terceira, eu tenho um valor 1 aqui. E aqui também. Agora, vamos simplificar, trabalhar apenas com uma soma lógica entre a variável x e y. Uma porta lógica OR convencional. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, 1, 1. De acordo aqui com as variáveis x e y. Então, perceba o seguinte, que esse termo ele vai ser equivalente a esse. E isso observando através da tabela verdade. Então, nós podemos substituir essa operação por essa, que vai ser bem mais simples, e a gente trabalha com menos portas. Uma outra forma de pensar é, por exemplo, uma forma um pouco mais visual, né? Nós temos a variável x isolada aqui, e na sua forma normal, e a variável x agora está na forma complementar, e está executando um produto lógico com a variável y. No final, é como se a gente tivesse cortado essa variável x complementar, mantido apenas a variável x no seu valor normal. E aqui também perceba o seguinte, que eu tenho a variável complementada aqui, e ela foi garantida na outra expressão, enquanto que a variável no seu valor normal, ela foi cortada. E aí, quando a gente tem essa operação aqui, a gente pode cortar essa expressão, essa variável, e garantir a outra que estava isolada. Da mesma forma, nós vamos executar a operação aqui, né, pela verdade. Primeiro, invertendo o valor da variável x, onde é 0 passa a ser 1, onde é 1 passa a ser 0. Produto lógico entre a variável x e y, que vai ser 0, 0, 0, 1. Agora, uma soma lógica entre essas duas colunas aqui. 1, 1, 0, 1. Agora nós vamos executar uma soma lógica entre a variável x, complementada, e a variável y. Aqui vai ser 1, 1, 0, 1. Perceba que as duas variáveis, na verdade as duas expressões são complementares. Porém, essa segunda, essa do lado direito, ela é muito mais simples de ser implementada. E também vai representar uma simplificação. Então aqui eu tenho a representação, né, dessas expressões. Então aqui eu tenho a representação dessas expressões. Perceba que nesse primeiro circuito aqui, eu preciso garantir que x seja 1 para que a saída seja 1. Agora, o valor de y não afeta aqui o resultado da expressão. Independente do valor da variável y, o resultado vai ser sempre 0. Ou não vai se alterar. Porque a gente não pode alterar o valor aqui, que não vai adiantar. A saída vai ser 1 porque ela está seguindo o valor da variável x.
E aí, na outra situação, eu preciso garantir que pelo menos uma das duas variáveis seja 1. Se uma delas for 1, a saída será 1. Agora nessa, eu preciso garantir que a variável x seja 0 e a variável 1 seja 1. Agora nessa segunda situação, eu preciso garantir que a variável x seja 0 para que a saída seja 1, já que ela está invertida, ou que a variável y seja 1. Se uma dessas condições for atendida, nós vamos ter a valor 1 na saída. E é isso, pessoal. Essa foi a parte 2 da nossa aula sobre teoremas booleanos. Até a próxima aula.